Olá, colegas, professores e professoras e demais pessoas a que esse vídeo poderá alcançar. Eu me chamo Jaiele, sou professora de Educação Física. Estou gravando esse vídeo para falar sobre as problemáticas da Educação Física. Esse é um trabalho realizado no Mestrado Profissional em Educação Física Escolar, que é oferecido pela Unesp, e o polo em que eu curso fica localizado na UESB, em Jequié. A dinâmica desse trabalho vai se dar em torno dos conteúdos que nós estudamos durante a disciplina e também irei fazer um link com a minha trajetória escolar, porque eu sou professora da Educação Básica na Rede Municipal Estadual de Salvador, trabalho com Fundamental 1 e 2. Então, o primeiro tópico a ser abordado trata-se do abandono do trabalho docente. E para falar sobre as problemáticas da educação física no geral, a gente vai sempre precisar voltar à história da educação física, em que, em um momento da história, a educação física, né, ela teve uma reformulação em que o tecnicismo, não, o ensino tecnicismo foi bastante criticado e que surgiu uma nova concepção de educação física. Mas, como vocês podem observar no mapa, existe uma dificuldade que os professores ainda hoje se encontram, que é não mais. Sabemos o que não deve mais ser feito. E também, talvez, né, sabemos o que deve ser feito, mas ainda não conseguimos realizar. Então, é por isso que se fala no não mais e o ainda não. Porque o que é colocado, né, pelo currículo, pelos documentos oficiais, ainda não está sendo materializado na realidade escolar. Então, assim, por muitas vezes o professor, por não saber como materializar o currículo, como materializar, né, a organização, organizar os conteúdos e fazer aqueles conteúdos acontecer, ele simplesmente se entrega, resume a aula ao futebol, né, mais conhecido como rola-bola. E é uma dinâmica que, né, acaba colocando a educação física em um papel, né, bem difícil e acaba até se distanciando um pouco das disciplinas e também rebaixando um pouco a disciplina, porque se resume a disciplina somente a uma prática esportiva. E o que muitas vezes acontece é que esse esporte, né, que inclusive os alunos, eles não reclamam porque por conta da forte cultura, né, do nosso país relacionada ao futebol, ele é praticado de uma forma que nem são respeitadas nem as regras e nem os fundamentos. Então, além disso, o professor ele pouco intervém na aula, então os alunos mesmo que fazem a organização, os alunos que não têm habilidade normalmente não participam da aula, ficam no celular, ou então muitas vezes ficam batendo papo ali com o próprio professor. As meninas que querem participar, normalmente participam em um espaço separado, né, para fazer um baleado, um vôlei, alguma outra atividade. E essa situação acontece por alguns motivos, né? Então, muitas vezes, o professor, ele se vê, como eu já disse, ele se vê, eu sei o que é que deve fazer, mas não consigo fazer, eu preciso fazer alguma coisa, então ele se entrega, né, se rende a essa proposição, a essa cultura que ainda vem acontecendo. Então, o professor ele faz isso por quê? Né? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer também, não somente apontar. Então, são situações precárias de trabalho, falta de formação, falta de estrutura. Então, as pessoas, com o passar do tempo, e isso na educação em geral, tem acontecido o adoecimento da categoria, né, dos professores em geral, por conta, né, das questões que envolvem a educação de forma geral e as questões que envolvem a educação física também. Então, assim, o que nós podemos citar em relação a isso? A falta de material, a falta de estrutura adequada e também as outras questões que nós vamos aqui ver, por exemplo, afastamento de disciplina dos alunos, que irei falar um pouco mais à frente. Todas essas coisas, elas se colocam como um desafio para o professor. E quando acontece, né, de
ele tem que enfrentar todas essas barreiras, muitas vezes ele prefere recuar e fazer o que culturalmente já vem sendo repetido, que é a cultura do rola-bola. Um outro aspecto a ser tratado, que foi tratado durante essa disciplina, é a relação entre a teoria e a prática. Então, muitas vezes se distancia a parte da teoria da parte prática ao ensinar os conteúdos. Não é muito incomum encontrar pessoas com dificuldade de fazer essa relação. Por quê? Existe uma supremacia entre o ensinar ao fazer, né? Coloquei aqui no mapa, o ensinar ao fazer e o ensinar sobre o prazer. E normalmente existe uma supremacia do ensinar ao fazer, porque é o mais fácil, é o mais palpável, inclusive é o que normalmente interessa os alunos. Então, existe essa dificuldade. É uma dificuldade da disciplina em materializar esse conteúdo. Eu coloco aqui como uma dificuldade da minha prática docente a falta de material de apoio adequado e contextualizado à realidade dos meus alunos. Então, normalmente o meu planejamento ele se estende um pouco mais, porque eu preciso preparar um material que seja adequado, um material que possa me ajudar a me subsidiar e também para separar esse momento para fazer a reflexão e durante a prática também ter essa reflexão. Então, essa é também uma problemática da educação física. Descendo um pouco mais, eu já vou, como a gente está falando em teoria e prática, já vou falar sobre o ensino do esporte. E coloquei aqui o esporte na escola, o esporte da escola, que é uma expressão bastante usada para diferenciar, né? O que acontece? Muitas vezes, as escolas que ainda mantêm, né, que mantém na sua prática docente, os professores que mantêm na sua prática docente o ensino de esporte, muitas vezes acabam se pegando, né, se apegando ao esporte competitivo, um esporte que é exclusivo, um esporte que privilegia só os mais habilidosos, é um esporte focado somente nas competições externas. E o que nós entendemos ao estudar, ao aprofundar a disciplina, que o esporte da educação física ele tem que ser o esporte da escola, que proporcione, né, a participação de todos, que as pessoas que não têm a preferência pelos mais habilidosos, que não tem nenhum problema em ter as competições e que a escola participe das competições, mas que esse não seja o objetivo da educação física escolar e que esse esporte na escola, as escolinhas, as competições, eles podem ser organizados em um horário oposto, mas que não pode ser o problema geral e o objetivo geral da disciplina educação física. Um outro aspecto tratado na disciplina problemáticas da educação física sobre os aspectos legais relacionados à educação física são os casos de dispensa. Na minha realidade, não tenho muitos casos de dispensa, né, que são tratados aí pela LDB. As questões trazidas pela LDB em casos de dispensas da educação física escolar, que são casos de pessoas que têm o filho, que trabalham mais de 6 horas, estejam em cumprimento de regime militar ou por questões de saúde. Então, normalmente, o que abrange a minha prática pedagógica são as pessoas que têm limitações de saúde, né? O afastamento e a indisciplina dos alunos. Então, durante a disciplina, nós estudamos esse tema, essa temática, e alguns dos motivos elencados, né, trazidos pelos artigos que nós estudamos foram, as causas são, o motivo é a repetição dos conteúdos, muitas vezes o cronograma, né, a organização dos conteúdos, eles permanecem por muito tempo, então os alunos acabam perdendo um interesse, né, e acabam se afastando da disciplina. O insucesso e a exclusão, então acaba que muitas vezes são privilegiados mais habilidosos, então as pessoas que elas não conseguem
realizar as atividades, elas, né, têm esse insucesso, elas acabam se excluindo mesmo. Então, se eu não sou boa na educação física, eu não vou participar da educação física, sendo que é necessário uma tratativa, né, dessas pessoas para que eles possam ser oportunizados às práticas, né, da educação física, e que não seja enfatizado esse insucesso, que esse insucesso ele possa ser trabalhado, não ser motivo de exclusão. Em disciplinas dos alunos de forma geral, disciplinas dos alunos de forma geral, eu vejo que existe um desinteresse de forma geral dos alunos pela escola. A escola parece se afastar muito da realidade dos estudantes. São pessoas que querem estar na escola, mas não sentem interesse pelo conteúdo e pelas coisas que são abordadas ali. Então, esse é um problema da escola de forma geral, mas também da educação física. E, paralelo a isso, tem que se buscar estratégias para que esses alunos eles se aproximem novamente, né? E, por fim, um dos temas também que foi abordado são as questões de gênero, em que eu gostaria de exaltar aqui, né, de destacar aqui as aulas mistas e a equidade de gênero. Normalmente no Fundamental 1 a gente não tem tantos problemas em relação a isso, as aulas são mistas. No Fundamental 2 é uma tendência dos próprios alunos em querer separar as turmas, e é uma temática a ser trabalhada, né? Existe uma questão cultural em que as mulheres elas são vistas, né, como se fossem inferiores. E na questão dos esportes, nas questões ligadas ao corpo, à atividade física, é um momento, né, que a gente consegue ver bastante esse tipo de discriminação. Então, é um papel do professor saber também intermediar e abordar esses assuntos durante as aulas e durante as aulas práticas, durante o momento que estiver trabalhando na teoria, trazer temas, incentivar as meninas a se colocarem, né, como pessoas que estão, né, que reconhecem essa realidade e que possam assumir esse espaço de participação e quebrar com essa visão que vem sendo repassada historicamente. E por último nós vimos temas geradores, né? Estudamos aí as obras de Paulo Freire, como elas influenciam no nosso currículo, né? No currículo da educação física. E eu destaquei aqui que os temas geradores, né, essa unidade que nós estudamos, ela foi importante para entender a realidade e buscar estratégias para mudá-la. Então, existem as problemáticas, né, em torno da educação física. Quais são as estratégias que o professor, junto com a escola, podem tomar para que essa realidade seja mudada, né? Nós termos um saldo positivo para mudar essa realidade. Então, durante a disciplina, nós realizamos, né, algumas intervenções, e na nossa prática também é sempre necessário se reinventar e buscar, né, estratégias para que o aluno ele possa, né, possa participar da educação física, uma educação física inclusiva, o que realmente, né, deve ser a educação física e não somente o que vem sendo repassado historicamente.